Hernan Crespo balança no São Paulo desde que perdeu para a Portuguesa no Morumbi na quarta-feira da semana passada. Para piorar, a derrota no final de semana para o Palmeiras e declarações que foram muito mal assimiladas pelo presidente Roger Machís, como a gente mostrou agora há pouco. Em meio a esse contexto, queria contar que a semana para o Crespo é absolutamente decisiva. No meio de semana, o São Paulo recebe o Flamengo. Na abertura do Campeonato Brasileiro, para sorte do São Paulo, o Flamengo deve usar um time misto, pensando na Supercopa do Brasil. E no final de semana, sábado, dentro de casa, o São Paulo recebe o Santos no jogo dos desesperados. Os dois grandes estão fora da zona de classificação para a próxima fase. Se o São Paulo tropeçar nos dois próximos jogos, a chance de o Crespo cair é gigante. E aí eu quero trazer uma informação de bastidor. Crespo e seus auxiliares custam um pouco mais de R$1 milhão por mês ao São Paulo. Multa rescisória dele e dos auxiliares gira na casa dos 3 salários, R$3 milhões. São Paulo tem enormes dificuldades financeiras, mas diante de uma semana catastrófica, o Crespo deve ser convidado a se retirar. Alan Barcelos, técnico campeão da Copinha no ano passado e vice nessa temporada, vai ser preparado pelo São Paulo para se tornar o treinador do tricolor do time principal. Ele, inclusive, foi promovido para a equipe de cima como um auxiliar técnico fixo. Se não cair nessa semana, o Crespo já sabe que tem uma sombra dentro da sua própria comissão técnica do tricolor. E aí você já entende como é que é a situação delicadíssima de um treinador que vai ter um inimigo morando ao seu lado. Porque não adianta nada. Quando você tem um cara que está sendo preparado para ocupar o seu lugar, é melhor você já sair antes. Por quê? Porque, cara, tá mais do que óbvia a ideia de que o São Paulo está desconfortável. E a entrevista do presidente do São Paulo, Roger Machís, ela é muito clara. Olha, quando você em público diz que o técnico Hernan Crespo foi modesto ao pedir 45 pontos, você já está no bastidor decretando que o prazo de validade dele está vencido. E sabe por que está vencido? Vou te mostrar, porque ele é muito ruim. Não é que o Crespo é ruim, eu já falei isso aqui, mas não falei com essa clareza. O Crespo não é que ele é ruim, ele é fraquíssimo. Ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Boa gente, bom caráter. Bonito, Elias. Segurando o rojão. Elegante, não toma cartão. Tem virtudes, mas como treinador é fraquíssimo. E o treinador... Vou contar uma coisa pra você. Mas o Eli não tinha falado que ele tinha melhorado? Não. Nunca, eu falei que... Você falou que ele tinha melhorado, que ele era melhor que o Zubeldia. Não, nunca falei que... De cara eu falei que o Zubeldia sempre era muito melhor do que ele. De cara. O Zubeldia que o São Paulo... E você não tem boa memória, você vai se lembrar com boa memória, que eu disse o seguinte, o São Paulo vai sentir saudade do Luiz Zubeldia. Já está sentindo. Falei. Mas há muito tempo, porque o Crespo é muito fraco. E por que ele é muito fraco? Por quê? O treinador de futebol, ele tem 2 atribuições. Ele tem 60 atribuições, mas as 2 mais importantes são definir a escolha. Ou seja, eu escolho que esse joga e que esse aqui vai para o banco. Ele é muito fraco, porque ele escolhe o Tapia para jogar. Ele é muito fraco, o Tapia é fraquíssimo, o Tapia não pode jogar. Aí, ele vai jogar contra o Palmeiras, ele pode até jogar com uma linha de 5 atrás, mas aí ele joga no 5-2-3. Como é que eu vou jogar contra o Palmeiras com o Luciano, com o Tapia e com o menino Luca aqui? Ele é o completo e total irresponsável, incompetente. Por quê? Porque pode ser ético, pode ter caráter, pode ser leal, pode treinar bastante, pode tentar fazer das tripas coração para tirar o São Paulo dessa situação, mas ele não sabe. Ele não sabe que o Palmeiras tem como grande trunfo esse time que pode até no papel ter jogado no 4-3-3, mas o que o Palmeiras mais faz e o que o Palmeiras faz de melhor é jogar no 4-4-2, abrindo sempre um por aqui e na transição muito rápida, tentando encontrar um desses caras aqui, ou esse aqui, e avançando para na transição pegar esse time que está jogando com 6 na frente quando resolve ser valente, porque o São Paulo às vezes resolve ser valente, e aí vai com 6 para frente, ficando só com essa linha de 4, e aí quando o Palmeiras vem na transição muito rápida, fazendo com que esse 4-4-2 se transforme num 4-2-4, que daí você tem 4 atacantes, e aí você pega 4 contra 4 e faz com que o time do São Paulo tome um gol, tome 2 e tome 3. Então, o Crespo vai ser demitido porque ele é fraco. E o São Paulo é um baita de um freguês do time do Palmeiras. 10 jogos, 6 vitórias, 4 empates. Freguês de carteirinha. Elia,
Só acrescentar, a sua avaliação em relação à parte tática vai muito de encontro ao que pensam os dirigentes do São Paulo. Eles entendem que o São Paulo estagnou e não consegue evoluir. Mas as declarações recentes do Crespo, não só em relação ao rebaixamento, mas dividindo ou atribuindo responsabilidade para todo mundo, menos para ele, elas são muito mal avaliadas. O Crespo chegou a dizer, né, que não tem mais presidente, não tem mais diretor, não tem mais o médico, não tem o fisioterapeuta. E aí o pessoal no São Paulo estava rebatendo ou relembrando que times no Campeonato Paulista que brigam contra o rebaixamento, assim como o São Paulo, tem uma situação muito pior. A Ponte Preta, por exemplo, não tem salários, tem salários atrasados desde o ano passado. Perdeu jogadores, só conseguiu inscrever atletas na última rodada. Então, se o Crespo está infeliz com a situação, o que eu ouvi é que... Não é salário atrasado, é direito de imagem atrasado. Não, o São Paulo tem 2 meses de imagem, mas a Ponte Preta estava com salários atrasados desde o ano passado e tinha Transferban. É exatamente essa a comparação. Então, assim, é algo como, se você está incontente, Crespo, se você acha que todo mundo tem culpa menos você, saiba que a tua corda está ficando cada vez mais próxima de romper. Ana, vamos tentar entender. Você é o Crespo. Eu sou o R. Macis. Aí eu dou uma declaração de que, olha, você foi modesta demais quando pede 45 pontos e eu já estou desconfortável pelo seu trabalho, porque o seu trabalho é incompetente. E uma coisa não tem absolutamente nada. Ah, mas o Crespo, ele está segurando o rojão. Mas que rojão o Crespo está segurando? Espera um pouquinho. Os salários do São Paulo não estão atrasados. É bom deixar muito clara a ideia de que salário é CLT. Todo jogador, todo profissional, ele tem uma parte do salário dele CLT, que ele é Confederação das Leis de Trabalho, ou seja, o que é registro, e tem uma outra parte que é direito de imagem. O São Paulo não atrasa a CLT, não atrasa o salário. O São Paulo atrasa o direito de imagem. Está errado de atrasar, é óbvio que está. Não estou aqui advogando em prol do São Paulo. Eu estou só dizendo que não tem salário atrasado, tem direito de imagem atrasado. E que ele não tem absolutamente nada a ver, que o Júlio Casares caiu, que o Muricy, que não fazia já, com todo respeito ao Muricy, com todo respeito ao histórico do Muricy, o Muricy já não tinha uma atividade importante no São Paulo há milênios. Sabe quanto ganha ali? Quanto? 150 mil reais por mês. Não é nem pelo 150. Se você é produtivo, 150 é barato. É isso. Quando você é improdutivo, quando você não acrescenta nada, 150 é caro. Então, a questão que diz respeito ao Muricy, ela é muito chata, porque o Muricy tem uma trajetória linda à frente do São Paulo, mas passou. Ele parou no tempo e aí não acrescenta nada. Quando não acrescenta nada, não pode ficar. Então não vem dizer que, olha, o São Paulo não tem coordenador. O São Paulo já não tinha alguém que pudesse te acrescentar, tanto que o Zubeldia mal falava com o Muricy. Tinha pouquíssimo relacionamento com ele, porque entendeu que não ia aprender nada com ele. Então não vou perder meu tempo. Essa é uma realidade dura, principalmente para um cara tão vitorioso e tão importante para a história do São Paulo, que eu tenho o maior apreço, mas... Todos nós temos que entender aquilo que já foi. E aquilo que já foi, você foi beneficiado pelo que foi premiado pelo que foi pago pelo que foi. O que é um momento. E o momento, infelizmente, não era bom e não acrescentava absolutamente nada. Rafinha foi anunciado como novo gerente de futebol, salário parecido, atribuições bem diferentes. A ideia, aí a gente está mostrando na tela, é que ele seja um elo entre diretoria, comissão técnica e jogadores. Ele tente diminuir a distância entre Cotia e CT da Barra Funda, enfim, é um cara muito próximo do Rui Costa, que já está lá. Até para acabar com uma especulação, estão falando de que o Marcos Braz, que pediu as contas no Remo, teria saído do Remo para trabalhar no São Paulo. O São Paulo assegura que não existe essa possibilidade. O Marcos Braz é aquele mesmo que havia trabalhado no Flamengo e que conseguiu no ano passado o acesso do Remo à primeira divisão do futebol brasileiro depois de 31 anos. O Braz deixa o Remo por conta de incompatibilidades com o presidente, o Tonhão, que havia uma vaidade grande, quem vai contratar, enfim, diante dessa situação. O Braz pediu demissão às vésperas do Brasileiro da Série A. Ana, voltando para a gestão, o presidente está incomodado com o Crespo. O Crespo não dá resultados, e não dá resultado porque é fraco. Como é que fica essa situação? Qual é o prazo de validade do Crespo? Eu acho que primeiro temos 2 pontos, Elia. Primeiro que o atual presidente precisa... Eu sei que é difícil, porque é um momento delicado do São Paulo. O São Paulo não está conseguindo bons resultados no Campeonato Paulista e corre risco de rebaixamento. Mas acho que a gente tem 2 pontos aí, que é um ponto de paciência e tolerante por parte do novo gestor, porque vale levar em consideração que a antiga gestão, esse treinador é que estava aí fazendo o trabalho, amassando o barro e gerenciando crise. Porque eu entendo quando você fala assim,
Mas o que ele está fazendo? Gerenciar pessoas no momento delicado da crise que o São Paulo passou não é fácil. Agora, lógico, eu preciso dar resultado dentro do campo de jogo. Eu entendo, Elia, que o clássico foi um grande clássico. Acho que foi o melhor, na minha opinião, na minha modesta opinião, foi o melhor jogo do Campeonato Paulista. O São Paulo teve oportunidade, sim, de ter feito 1, 2, 3 gols. No primeiro tempo, é que concordo com você, o Tapia não soube aproveitar as oportunidades que teve, porque criar, o São Paulo criou. Uma vez que não criou, o Palmeiras veio imbatível no segundo tempo. Então, eu acho que o presidente entender também o momento do treinador e vice-versa. Eu acho que um ou outro agora se atacar e o atual presidente achar que o Crespo está vinculado à antiga gestão é um problema. Porque isso gera um problema de bastidor. A sensação que eu tenho é que ambos estão tentando resolver uma crise. Então, eu entendo que tem que ter um pouco de tolerância por parte do atual presidente e um pouco de tolerância também do Crespo no momento em que ele fala quando ele é cobrado. Até porque ele está sendo pago para isso. E, lógico, é sabido por todos que se ele não conseguir bons resultados daqui para frente, ele vai sair. E esse direito de tirar o treinador, o presidente tem. Então, assim, calma. Eles estão saindo ou estão tentando sair de uma crise. Não é momento agora para o treinador e o presidente entrarem em choque neste primeiro momento. São Paulo é hoje o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tá? 4 pontos em 15 possíveis. E pior defesa do campeonato são 10 gols sofridos. 10 gols sofridos. Um treinador que tem a folha de pagamento que o São Paulo tem e tem mais derrotas do que vitórias, não pode continuar no cargo. Agora, e também fazer uma ressalva. Quando a gente fala que o salário não está atrasado, ok, a gente está falando de salário CLT. O salário de CLT ele tem um teto. Comparado aos valores reais dos jogadores, quando a gente coloca o direito de imagem, o que os jogadores estão recebendo em dia... 60%. Não chega a ser 60% do valor total deles, né? Eu acho que normalmente é metade. É metade. A gente está falando de 50%. Mas eu não quero. Mas os caras ganham R$1 milhão. Os caras ganham R$1 milhão. Ele recebeu 500. O outro ganha 600 mil, recebeu 300. Eu não estou dizendo e não estou advogando que o empregador não tenha que cumprir aquilo que foi combinado. Nunca vou fazer isso. O combinado não é caro nem barato. O que eu estou advogando é que o Crespo é fraco. Essa é a realidade. Fraco como treinador. O Dorival, que não é nenhum suprassumo, mas é muito melhor treinador do que o Crespo, passou por crise muito pior, mas muito pior, também com impeachment de presidente, 3 meses de direitos de imagem e 1 de salário atrasado, com um bando de questionamentos, um monte de problemas, com a torcida em cima dele o tempo inteiro no CT Joaquim Grave, e ele conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Mas balançou também. Não, mas todo mundo que não der resultado vai balançar. Balançou e a gente falou aqui por várias vezes, e eu espero que esse ano seja um ano diferente para o Corinthians. Eu já acho que o Corinthians começou muito bem com a contratação do Marcelo Paz, que é aquele time que escolhia jogo. Hoje a gente não vê mais um Corinthians escolhendo o jogo, é uma nova realidade dessa nova reconstrução do Corinthians. Mas que o Dorival, aqui por várias vezes nós citamos que ele poderia sair do cargo, citamos. Agora ele conquista uma Copa do Brasil, vai disputar agora a Supercopa, não tem como tirar esse treinador. Não, mas pensa bem, quando você tem um elenco que o Corinthians tinha, é inteligente por parte do treinador escolher jogo. Não tem jeito. Eu tenho 11 jogadores que são muito bons e os outros 20 são fraquíssimos. Eu vou comparar o Gui Negão com o Yuri Alberto? Eu vou comparar, vamos lá, eu vou comparar o Tchoca com o André Ramalho? Não dá. Então, a situação do Corinthians era muito clara em relação aos 11 titulares em detrimento dos outros que seriam considerados time B ou time C. Então, você tem obrigatoriamente. Sim, mas agora, Elia, vamos ser justos com o Crespo. Quando que o Crespo teve na sua mão os 11 titulares do São Paulo, de fato? Mas quando é que você é o Crespo? E ele não consegue ter, inclusive, agora. Será que agora, com essa mudança de presidência, o atual presidente vai negociar o Lucas e o Oscar? O Oscar já ou vai chegar num comum acordo? O Oscar vai abandonar. O problema Deixa eu só trazer uma informação do Oscar. O Oscar quer mais dinheiro. É assim, ó. O Oscar não absurdo, né? O Oscar não rescindiu o contrato ainda. Agora o torcedor do São Paulo vai ficar revoltado. O contrato vai até dezembro de 27, Elia. É um absurdo. Tá? E o São Paulo tinha pendências com o Oscar do ano passado. Precisa ser pago. E o São Paulo concordou em pagar.
A rescisão não aconteceu ainda porque o Oscar pede todas as luvas, prêmio pela assinatura do contrato, até dezembro de 27. É um absurdo, né? Então aí o pessoal de São Paulo falou, peraí. A gente assinou por 3 anos. Você jogou 1 ano e jogou mal. E você quer receber as luvas dos outros 2 anos que você não vai jogar? Ah, mas tive problema de saúde. A questão, a gente está falando de 2 milhões de dólares, Elia. Mais de 10 milhões e 600 mil reais. Se a gente dividir pelo número de meses que faltam, o Oscar quer continuar recebendo 450 mil reais por mês sem jogar. Aí não dá para defender, né? Não dá para defender e tem que ser claro. Nós temos que ser claros. Porque quando a gente defende o jogador, a gente defende porque é mérito e é justo. Quem é o Oscar? Eu não estou preocupado que o Oscar tenha sido o maior salário da história do futebol chinês em todos os tempos. Que ele tenha mais de R$1 bilhão é mérito dele. O Oscar tem mais de R$1 bilhão de dinheiro e patrimônio. Passa de R$1 bilhão fácil. Mérito dele, trabalho dele, conquista dele. Agora, você vem para o São Paulo por uma incompetência da gestão do Júlio Casares. Porque você não pode... Para você poder pagar R$2 milhões, dizem que o salário do Lucas Moura agora é 2.500? A informação que eu tenho do Lucas é 1.800. O Oscar era 2.300. E o Oscar um pouquinho mais, 2.300. Você não pode gastar, vamos deixar R$4 milhões para arredondar a conta. Você não pode gastar R$4 milhões se você não tiver 100 milhões de reais para gastar. Olha, eu tenho 100 milhões de reais, eu sou o Real Madrid. Eu posso gastar 100 milhões de reais por mês. Aí eu posso gastar 4 com 2 jogadores que fizeram história no São Paulo, mas que são aposta, porque você não sabe se eles vão conseguir jogar 30 partidas, 40 e muito menos 50. Aí tudo bem. Agora, quando você tem o orçamento do São Paulo, você paga 2 milhões para cada um desses caras, é um absurdo. É um absurdo. Então, erro de gestão. Erro do Crespo. Eu não vou perguntar para o Lucas Moura se ele quer jogar no gramado sintético. Se o departamento médico liberou o Lucas Moura, se a fisioterapia liberou o Lucas Moura, eu vou escalar o Lucas Moura. E não vou perguntar para ele se ele está afim de... Do mesmo jeito que eu não vou perguntar se eu sou o Felipe Luiz, eu não vou perguntar para quem é que não quis bater o pênalti lá, claramente falou, não bato nem a pau. Léo Ortiz? Léo Ortiz. Eu não vou perguntar para o Léo Ortiz se ele quer bater pênalti ou não. Eu vou colocá-lo na... Se ele foi bem nas cobranças de pênalti durante a semana, nos treinamentos, se ele está entre os meus 5, eu vou falar, você é o terceiro. Eu vou falar, você é o terceiro. Não vou perguntar se quer bater pênalti. Quem eu vou perguntar? Dia 5 eu pergunto para ele se ele quer receber o salário? Não. Você está de brincadeira. Isso é treinador fraco. Por isso que o Felipe Luiz, eu sempre disse, não tem tamanho para ser o treinador do Flamengo. Agora, é muito difícil para mim, nesse momento, continuar advogando essa causa quando o Felipe ganhou o que ganhou em 25. Só que 25 já ficou para trás. E ele perde para o Fluminense e ele tem ameaçada a classificação do Flamengo para o Campeonato Carioca. E já está dizendo que o Flamengo pensa grande, que o Flamengo pensa na Libertadores e pensa no Campeonato Brasileiro. Então, muita calma nessa hora, porque em algum momento essa inexperiência do Felipe Luiz vai custar caro para o time do Flamengo. No que diz respeito ao Crespo, ele é fraco. Fraco para escolher, fraco para definir modelo de jogo e fraco para peitar o Lucas Moura e dizer, parceiro, você não ganha 2 milhões de reais para chegar aqui para mim e dizer que você não joga no campo sintético. E olha, eu não vou ter nenhum problema se você se machucar, porque faz parte da vida jogar, faz parte da vida se machucar, faz parte da vida se recuperar. Essa é a nossa vida. Agora, se você não tem capacidade de entrar num jogo contra o Palmeiras, porque é no gramado sintético, eu vou ter que vir a público e dizer que você não quer jogar. E é assim que é a vida, porque o meu está na reta e o seu, que ganha mais do que eu, mais do que o dobro do que eu ganho, não vai ficar na reta? Não dá. Então, o erro do Crespo, eu entendo que você, como gestora, tenta aliviar para aquele cara que está vivendo uma crise. Mas lembra de uma coisa, a crise, ela não está no campo. A crise, não falta água, não falta ônibus, não falta hotel, não falta transporte, não falta toda a estrutura de alimentação, não falta nada. O São Paulo está tudo. O São Paulo só não está no tamanho do Palmeiras. O São Paulo só não está no tamanho do Flamengo. O São Paulo só não está no tamanho do Cruzeiro. Agora... Mas, Elia, um ponto que é importante, mas está pecando na recuperação de atleta. A gente está vendo jogadores do São Paulo com lesões recorrentes.
Esse é um ponto importante de infraestrutura, quando o clube te oferece condições para tratar também esses atletas. Eu entendo quando você fala assim, eu vou colocar o Lucas, não vou perguntar se ele quer jogar ou não, porque ele recebe 2 milhões, ok. Só que eu coloco o Lucas para jogar 15 minutos no sintético e aí ele volta para o departamento médico por mais um ano. Mas eu vou dizer, o cara estava Então são questões que não, hoje em dia não dá para a gente tomar essa decisão desta forma mais. Ah, mas o cara estava apto para jogar. Então se o jogo fosse no Morumbi, ele jogaria. Então ele está apto para jogar. Ele está apto para jogar. Eu não posso ter um jogador que, olha, ele só joga na grama verdadeira. Ele não joga na grama sintética. Aí, sabe que isso está sendo uma pauta que muitos jogadores, quando vêm para algumas competições, estão colocando em cláusula de contrato. Bom, mas aí tem que estar na cláusula e eu vou saber que alguns jogadores estão colocando em cláusula de contrato que se for para jogar em sintético, ele não joga. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Se ele tiver esse debate ele é tão importante porque já chegou nesse ponto. Mas se ele... primeiro... Como pessoas, somos todos iguais. Como profissionais, somos diferentes. O jogador precisa ter esse tamanho. Perfeito. Para chegar aqui e dizer para mim que vai ganhar 2 milhões por mês e vai colocar no contrato que não joga no sintético. Não tem muitos caras como este no Brasil. Você tira Neymar e não tem mais nenhum outro. Soares, que jogou aqui pelo Soares, pelo Grêmio, no contrato, ele não jogava em campo sintético. Ganhando menos do que está ganhando, por exemplo. Estou dando um exemplo real do que aconteceu aqui no nosso futebol. Então, o que eu acho é assim, a gente precisa entender e cobrar diretamente proporcional àquilo que o cara recebe. O Crespo, é óbvio que passa por uma situação complicada, o São Paulo passa pelo pior momento da sua história, mas... É fato, interfere? Claro que interfere, tudo interfere, mas não é para você ser incompetente da maneira que ele tem sido, não é para você ter tão maus resultados como ele tem tido.